Para a gente entender os motivos de tanta destruição na Califórnia, a gente conversa com o especialista em gerenciamento de riscos e segurança, Geraldo Portela. Geraldo, uma boa noite. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com uma dúvida de, obviamente, alguém que não tem o conhecimento dos incêndios, mas meio que fazendo uma analogia, uma comparação com o que a gente vê um pouco aqui no Cerrado, no Pantanal brasileiro. A impressão é que dá, nas imagens que a gente vê do incêndio na Califórnia, é que, entre aspas, as chamas acabam voando, porque em vários momentos você vê faíscas saindo e atingindo árvores e pegando fogo. Esse vento, ele começa a ser muito mais perigoso para qualquer tipo de incêndio? Boa noite, Renata, Gustavo, todos que nos acompanham. Sim, o vento é um dos fatores principais para essa tragédia ter tomado essa proporção, porque ele acaba espalhando o que a gente chama de debris, que são pequenas partes incandescentes. Quando há uma queima, até mesmo uma queima menor, né, a gente percebe aquelas fagulhas no ar. E o ar quente, numa região que está com baixa umidade, com vento forte, então esse espalhamento ele acaba levando essas partículas incandescentes, umas maiores, outras menores, até locais que já estão também secos, com baixa umidade, com material combustível. Então aí você vai multiplicando os focos e mantendo o incêndio que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Muitas vezes o vento leva até para regiões mais distantes esses pontos focais que geram essa queima inicial e criando regiões de separação por causa dessa particularidade. O vento forte é que faz a grande diferença nesse momento. Se o vento reduzisse, nós teríamos aí uma oportunidade para tentar controlar melhor o incêndio. Gerardo, agora quais as dificuldades de conter esse tipo de incêndio que estamos falando aí de grandes proporções? Eu vi que lá na Califórnia eles estavam focando ali em fazer poda de arbustos nas florestas, utilizar redes elétricas mais seguras. Essas medidas, elas ainda estão muito longe de ser suficientes? Os sistemas de combate ao incêndio, eles sempre visam acabar com o incêndio logo no começo. Então, é uma corrida contra o tempo. Porque enquanto você tem um princípio de incêndio, um incêndio de média e pequena proporção, você tem a chance de apagar aquele incêndio. Mas quando você tem uma quantidade de energia muito grande já de produto queimado, material combustível queimado, as temperaturas vão ficando muito aquecidas, mesmo que você consiga apagar um pouco, reignita, porque a área toda está aquecida, o solo está aquecido, as paredes das casas, os carros, tudo muito aquecido. Então, acaba reignitando e essas reignições vão aumentando e ampliando ainda mais o drama, com a presença do vento intenso. Então, esse é um cenário muito complicado, onde se tenta fazer uma divisão entre a parte que está se consumindo e a parte que ainda não foi consumida. Esse é o trabalho dos bombeiros, tentar manter essa divisão, tentar eliminar ali a vegetação que possa ser queimada naquele espaçamento entre o foco do incêndio, a região que está em queima, e as demais regiões. Infelizmente, só com a queima total do material combustível é que esse tipo de incêndio acaba se extinguindo. Então, algumas regiões já estão tão queimadas que não conseguem mais propagar o incêndio. Isso já pode ser visto com imagens aéreas, como a gente já tem recebido vindas lá dos Estados Unidos. Pegando esse gancho sobre esse fato de ter queimado tudo, a gente acostumou a ver aqui, voltando a fazer uma analogia com o Brasil, principalmente no Pantanal, aquela técnica de combate do fogo ao fogo, até uma técnica usada para prevenir. O fato dessa ventania ser tão forte, mais de 90 km por hora, impossibilita uma tática como essa de queimar certos terrenos para evitar que, quando houver uma queimada, ele consiga ultrapassar? Como prevenção é válido, mas na presença de vento, no meu entendimento, seria um erro, porque você tem que minimizar a alimentação de oxigênio e de
de focos de incêndio. Então, com o vento, você maximiza a presença do oxigênio, que é fundamental para manter o incêndio, e não convém você gerar qualquer tipo de foco. Então, não é o momento de fazer esse tipo de ação. Essa ação ela pode ser tomada preventivamente, queimando determinadas áreas, para que não possa haver vegetação nessas áreas que possa transmitir o incêndio de um lado para o outro. No momento agora, é conter aquelas áreas, retirar as pessoas dali e, infelizmente, enquanto o vento estiver tão forte, é necessário aguardar que o material combustível, que é praticamente tudo que está ali naquela região, se consuma. Infelizmente, é um cenário desanimador, mas é assim que funciona quando você tem muito baixa umidade, ventos fortíssimos, calor e focos de incêndio. De que forma as mudanças climáticas vão replicar cada vez mais, com mais frequência e mais intensidade, condições como essas? E aí eu já te pergunto que a gente acompanha aqui milhares de casas que foram afetadas, completamente destruídas, casas, mansões de celebridades que custam milhões e milhões de dólares. Existe algum tipo de estrutura que seria mais resistente ao fogo? Vamos começar pela questão das casas, porque quem costuma ir aos Estados Unidos, ou tem informações sobre como são as casas lá, sabem que há uma predominância de casas de madeira, principalmente na região da Califórnia, mas em todo o país. Isso acontece por causa do conceito de praticidade da construção usando madeira. Essas casas, elas têm projetos, inúmeros projetos que podem servir para qualquer tipo de terreno. Então, você pode escolher o projeto, encomendar as casas, e você, com poucos operários, você consegue fazer a montagem. Toda essa praticidade fez com que as casas de madeira se proliferassem nos Estados Unidos. Na realidade, é uma construção muito rápida, leve, e, além disso, ainda tem um conforto térmico. E, em caso de terremoto, que é uma particularidade da Califórnia, é uma estrutura que tem capacidade de absorver um pouco mais a questão de vibrações e tremores. Então, não para um grande terremoto que destruiria qualquer coisa, mas terremotos significativos e frequentes na região se acomodariam melhor numa construção de madeira. Agora, a desvantagem é que, em caso de incêndio, é muito pior por causa da propagação do fogo pela madeira, que é muito mais intenso do que na alvenaria, como acontece no Brasil. Esse é um ponto reconhecido pela Constituição Civil americana, mas na balança, olhando custos e benefícios, a rapidez, o preço da mão de obra, acaba prevalecendo a opção pelas casas de madeira. Não é que elas sejam totalmente de madeira, elas geralmente têm um quarto seguro de alvenaria, mas isso é insuficiente numa hora como essa. Então, essa questão explica a quantidade de casas de madeira e talvez, com o agravamento da questão climática, agora entrando nessa questão, a frequência de grandes ventos com umidade baixa passa a ser aumentada. E isso pode interferir na forma de construção, embora seja muito grande a diferença entre construir em alvenaria e madeira nos Estados Unidos. Seria muito mais caro construir em alvenaria lá. Então, é uma mudança que está acontecendo sob a influência, sim, das questões climáticas. É uma tendência que pode vir a se estabelecer a partir de agora, desse triste episódio de incêndio na Califórnia. Tá certo, Gerardo. Obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima noite e até uma próxima. Boa noite a todos. Eu que agradeço.